Boa tarde, sou a Adriana Soares. Vou gravar aqui um videozinho para o Círculo de Membros. Quem quiser dar uma espreitadela, tenho uma página no Facebook que se chama Amam, é A-M-A-M, Amam de Amar, e podem dar lá uma espreitadelazinha. Esta aula é para o Círculo de Membros, é para toda a gente, mas eu as aulas faço-as para o meu grupo, que já tenho. Mas vai ficar aqui no YouTube, porque toda a gente pode ver. Então hoje vamos falar de vários temas. O que é? Perguntas que me vou fazendo, que me vou enviando para a página, para o meu Facebook pessoal, e que depois eu não posso estar a responder a toda a gente ao mesmo tempo, então vou responder aqui, vou dando umas aulinhas e vou, através das dúvidas que me vão colocando, vou dar aqui uma aulita de 20 minutos, 30 minutos, ok? Vamos lá. Na escola nós aprendemos que a inteligência é uma pessoa ser fera, como falam os brasileiros, em matemática, português, física, química, biologia. Pronto. Nunca uma pessoa que é sociável e comunicativa é considerada como uma pessoa inteligente. Estas pessoas não são inteligentes, são génios, porque não é qualquer pessoa que tem este dom. Ser comunicativo, saber se expressar, falar com toda a gente sem o menor complexo, não é para qualquer um, é para muito poucos. Se você é uma excelente comunicadora e é social, você tem uma inteligência que se chama inteligência social, ok? Eu vou segurando aqui que o meu suporte está a dar as últimas. E estas pessoas têm de ser reconhecidas como inteligentes. As pessoas mais ricas do mundo ou são informáticos, normalmente programadores, ou são vendedores. Começaram com uma empresa de vendas. A escola mata os comunicadores. Porque a Maria fala demais, porque a Maria, o Manelo, o António, a Francisca nunca vai ser nada na vida porque fala demais. Os professores, isto é mentira, primeiro, e os professores, num grande número, são amaldiçoadores do dom alheio. Eu não consigo compreender. Eu, no meu tempo, tudo bem, mas eu tenho 46 anos. Eu não consigo compreender como hoje há aulas de educação cívica e ninguém ensina aos miúdos a lidar com o dinheiro, por exemplo. Eu não aprendi a lidar com o dinheiro, nem em casa nem na escola. Aprendi sozinha, a errar e a tentar, até acertar. E isto é uma coisa que me preocupa imenso, que eu ensino o meu filho a fazer isso. E são estes que são os bem-sucedidos. Inteligência é a capacidade que cada indivíduo tem de identificar um problema e encontrar uma solução para ele. E esta é a minha definição de inteligência. Para mim, ser inteligente não é tirar boas notas na escola. Isso é decorar. Mas se os puser mediante um problema que eles nunca lidaram com ele, eles ficam todos atrapalhados e não sabem o que fazer. Não são os crânios a matemática na escola. Numa entrevista de emprego, um dos candidatos pede uma caneta emprestada a outro candidato. A resposta que ele recebeu foi: como é que você vem para uma entrevista de emprego sem uma caneta? A pessoa que pediu a caneta respondeu: estou há muitos meses sem trabalhar e eu não tenho dinheiro nenhum, não consegui comprar uma caneta. A pessoa a quem foi pedida a caneta, quem humilhou, pediu para essa pessoa se afastar dela porque estava a incomodá-la. Mais tarde, num tom de gozo, embora o que pediu a caneta pediu desculpa pelo por estar a incomodar, mais tarde a quem foi pedida a caneta deu uma caneta a quem não tinha caneta. Só que a caneta não tinha tinta, não escrevia. E ele disse: senhora, a caneta não escreve, esta caneta não escreve. E a resposta foi: como é que eu vou dar uma caneta a uma pessoa que vai ser minha concorrente numa entrevista de trabalho? Porque é assim que a maioria age. Um outro candidato que estava ao lado, a ver aquela triste cena, toca no braço do humilhado e diz: olha, eu já acabei de preencher o meu, pode usar a minha caneta, e entrega-lhe a caneta. Pronto, preencheu. Entretanto, o humilhado levanta-se para ir à casa de banho. Diz ele, e diz: se vierem chamar e eu ainda não tiver chegado, por favor, digam que eu também estou aqui. Perdão. Entretanto, vêm chamar
E esse que emprestou a caneta que escrevia, disse, olha, há um outro candidato, mas ele está na casa de banho. E a senhora disse, não se preocupe que eu vou chamar. Quando entraram para dentro da sala, quem era o dono da empresa que estava a fazer as entrevistas para uma vaga de emprego? Era humilhado. Quem é que vocês acham que ficou com a vaga de emprego? Essa pessoa só fazia isso para saber qual era a índole dos futuros funcionários. Ok? Mas, quem é que vocês acham... Ai não, espera lá. Moral da história. Muito cuidado em como nós tratamos os outros. Sabem porquê? Ainda falei nisto na última aula. Porque, o nosso anjo da guarda, as pessoas idealizam um anjo da guarda como um lourinho de olhos azuis, muito branquinho, muito lindo. Nada disso. Todas as pessoas que viram anjos ficaram atemorizadas. Se vocês forem ao dicionário para perceber o nome da palavra atemorizada, é 1000 vezes pior do que amedrontada. Temor é mais negativo do que medo. O apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, quando viu o anjo, ficou cego. Lá quando ele estava a bater na mula, para a mula andar, e a mula não andava porque a mula já estava a ver o anjo. Ok? Os outros... Exatamente. O nosso anjo da guarda pode ser um sem-abrigo mal cheiroso e sujo. Sabiam disso? O nosso mentor espiritual, quem nos guia. E eles não interferem naquilo que nós não queremos. Se nós os rejeitamos, eles pura e simplesmente põem-se ao lado. Não é? Na destruição de Sodoma e Gomorra. Porquê que começou? Porquê que Ló foi salvo? E as filhas? A mulher ficou pelo caminho. Era demasiado apegada às coisas materiais. Estava a deixar para trás. Porquê? Porque dois ou três, já nem me recordo, mas sei que pelo menos eram dois homens muito belos, apareceram na cidade e a cidade de Sodoma, principalmente, era conhecida pela sua homossexualidade. E então os homens viram aqueles... então eles bateram na porta de Ló e disseram, somos forasteiros, somos estrangeiros, estamos com fome e não temos onde dormir. Como naquele tempo a hospitalidade era quase como uma obrigação, um requisito social, o Ló disse, entrem, vamos comer e eu vou arranjar um sítio para vocês descansarem. Entretanto, os homens tentaram invadir a casa e disse, dá-nos esses homens que tens aí. E ele disse, não, dou-vos as minhas filhas virgens. Pronto, isto é a história, mas assim... meio embaralhada essa história da Bíblia, mas vocês podem depois ir confirmar. E eles não quiseram. Na verdade, mas Ló não sabia que eles eram anjos. E se Ló não tivesse sido hospitaleiro? Ele nem os conhecia de lado nenhum? Estou a compreender. Esse tipo de atitudes, eu não estou a julgar ninguém, nem julgo, vocês já sabem que eu não julgo ninguém. Cada um é que vai pagar aquilo que faz. Mas, por vezes nós dizemos, porque a minha vida é assim, assado, é cozido. A vida é assim, assado, é cozido. Oh, minha querida, porque você também não faz por onde. Não faz. E coisas assim tão simples. Coisas simples. Nós dizemos uma coisa e fazermos outra completamente diferente. Isso é como dar tiros nos pés. Não há nada que atrapalhe mais o nosso caminho do que nós não termos coerência. E a coerência é exatamente isso. Eu digo uma coisa e faço outra. Eu prometo isto, aquilo ou outro, a meio do caminho esqueço-me ou desisto. Isso é falta de coerência. Existem 3 amigas que são inseparáveis. Uma não pode existir sem as outras 2. Se uma destas falhar na amizade, está tudo estragado. A intuição, a fé e a autoestima. Tem estas 3 características, a intuição, a fé e a autoestima, são o ingrediente principal do sucesso.
Se não tiver uma destas, não tem sucesso. Ou o sucesso é momentâneo. Até podem ter durante um período, mas voltam sempre a estaca zero. Quando você começa a acreditar em si, as coisas na vida começam a dar certo. Porque a energia que nós transmitimos é a nossa maior beleza. Fase não é fim. Eu posso estar a passar uma fase, eu estou doente, estou numa fase da minha vida em que estou doente, mas eu não estou toda a minha vida doente. O leão pode estar a passar pela pior crise da vida dele, não comer há 2 semanas, que o leão nunca vai comer erva. Porquê? Porque ele sabe quem é, ele é o rei da selva, é um leão, come carne, caça. Caça que ele não caça, quem caça são as fêmeas, mas pronto. Uma fase não nos pode parar. Não é porque eu estou a passar uma fase que não é tão agradável que eu vou deixar os meus objetivos e os meus desejos de lado. Não, tenho que continuar. Isso é um platô, um estado de estagnação na minha vida. A vida para, mas eu não posso parar. Lutem, nunca desistam. As pessoas, ou a maioria das pessoas, pensa que a mediunidade é para os mortos. Por isso é que tanta gente tem, ao falar em mediunidade, parece que vem sei lá, o diabo na cruz. Que o diabo é belo, as pessoas é que o pintam como pintam. É dos anjos mais belos que existe, se não o mais belo. A mediunidade deve ser usada com os vivos, é empregada com os vivos. E como? Perguntam vocês. Através da empatia. O que é empatia? Eu nunca vou poder sofrer as vossas dores, nem vocês vão poder sofrer as minhas, mas eu posso estar ao vosso lado quando vocês estão a sofrer, ou vocês ao meu. Só posso fazer isso, ficar ao vosso lado. É tão simples e tão difícil de fazer. Reconhecer a dor do outro, não banalizar a dor do outro, não subestimar o outro, não dizer que está demorado demais, que é longo demais, que é um drama a mais, que é um exagero. Não. Ficar ao lado. Porque cada um tem que levar a sua cruz. Cada um. O que para mim pode ser, para outra pessoa pode ser algo que ela consegue levar pela vida, para mim pode ser algo que eu não consigo ultrapassar. Por isso é que essas provas não me são dadas a mim, são dadas ao outro. Mas a mim vão ser dadas outras. Cada um é provado nunca acima do limite aceitável para conseguir levar esses fardos. Estão a compreender? O que acontece com os suicidas quando morrem, depois de morrerem? A grande maioria das pessoas que encarnam com problemas mentais se suicidou em outras vidas. E estou a dizer a maioria para não dizer toda a gente. Quando uma pessoa se suicida, ela tinha um problema que pesava 1 quilo. A partir do momento em que se suicidou, tem um problema que vai pesar 1 tonelada. O problema não deixa de existir. A pessoa não deixa de sofrer. Pelo contrário. Mas reencarnam como? Deformados. Problemas no parto, ficam deficientes, ficam não sei o quê. Quando a pessoa se suicida, por vezes eles ficam junto ao túmulo, onde estão enterrados. Imaginem que a pessoa nasceu para viver 80 anos, aos 50 se suicida, 30 anos fica ali no túmulo, a sentir a dor da decomposição, aquele processo todo, sentem às vezes como morreram, durante todo esse tempo. Não é de vez em quando, é sempre, dor constante, sempre a sentir a mesma dor, sempre. E depois tem uma coisa, o suicida fica sempre com marcas do suicídio que cometeu na outra vida. Imaginem que atiram-se para a linha do comboio. Morrem, óbvio. As vossas pernas são amputadas. Como é que eles vão nascer? Tetraplégicos. Ou se não nascerem 2 anos antes do suicídio, vão ficar depressivos. 2 anos antes por exemplo, imaginem que uma pessoa se suicidou aos 50. Nesta vida, quando tiver 48, começam a ficar com depressivos, problemas na tola. E, nessa altura, ou se precaveiem e não deixam aquilo avançar, ou se dão à tristeza, às dores, ou seja lá o que for, e vão cair no mesmo. Deram um tiro na cabeça.
nascem com problemas mentais, de certeza absoluta. Nós temos uma conta com aquilo que vocês chamem de Deus. Jeová, Buda, Alá, Lúcifer, Satã, seja o que for, a mim dá-me no mesmo. Quando vocês se suicidam, ou o suicida, já todos nós temos uma conta negativa, porque ao longo da nossa vida vamos cometendo alguns atos menos próprios, mas isso é próprio da nossa imperfeição. Quando há suicídio, a conta fica negativíssima, mas isto é mesmo para quem não comete suicídio. É aquela tal mochilinha que eu falo sempre, que nós nascemos com uma mochila às costas com uma tonelada de pedregulhos, e ao longo da vida devíamos de ir esvaziando essa mochila para, no final da nossa vida, termos uma vida mais leve e pacífica e termos um desencarne, o ir para outro patamar da vida, porque não há morte, e mais leve. Não nos ficamos apegados às coisas daqui. Nós temos que nos preparar em vida para quando morrermos. Por exemplo, algo que eu trabalho constantemente, o apego. Porque eu sou apegada, não é a coisa, a gente, nem, isso eu não sou. Mas, por exemplo, sou apegada adoro os meus livros, apego, eu custa-me imenso eu saber que por algum motivo não tenho aqui um livro ou outro. Mas de volta e meia eu vou àqueles que são os meus livros preferidos e vendo-os. Isto é trabalhar o desapego. Nós temos que nos preparar em vida para o nosso desencarne. Senão depois andamos aqui a vagar. Em cada 10 pessoas que morrem, 8 continuam aqui a sugar os vivos. Porque estão agarrados aos filhos, aos carros, às bibliotecas, aos livros, à vida, a esta coisa aqui, esta matéria. Cada falta que nós vamos cometendo, nós temos lá em cima tipo um livro. E vai sendo a ponte, o que nós devemos. É como você vai fazer um empréstimo ao banco. Eles vão dizer qual é a taxa de juros, se é variável ou fixa, você concorda e assina. É assim. E você fica a dever e tem que pagar o que deve. Ok? E esta conta é uma conta que tem que ser paga mais cedo ou mais tarde. Como é que ela é paga? Mas é tudo de uma vez. Não. Imaginem que eu fui uma pessoa horrorosa nesta vida, horrorosa, cheia de... A minha conta está negativa, muito negativa. Tudo aquilo que eu fiz nesta vida, vou pagar uma parte na próxima, outra parte na outra parte na outra, porque nós também vimos com uma missão de vida. E essa missão de vida que nos traz aqui, vai fazer com que nós vamos adquirindo alguns pontos negativos, porque nós não acertamos à primeira. Então eu tenho que eu tenho que resolver as situações que vou criando aqui e tenho que resolver as situações que tenho em dívida do meu crédito. Conseguem perceber? E vamos pagar uma parte nesta vida, outra parte na outra, e a conta será paga de qualquer maneira. Nós não temos que nos escapar desta situação. Agora vamos falar noutra coisa importante, que é o ascendente. E porquê que o ascendente é tão importante na nossa vida? Há quem diga que a partir dos 35 anos nós deixamos o Sol não conta para nada. Ou seja, imaginem que eu agora neste momento tenho 46. Desde os 35 eu sou do signo Aquário. Isso não conta para nada, o que conta é o meu ascendente, que é peixe. Mentira. Como é que é dizer? Eu respeito quem pensa isso. Eu não acredito. Porque tenho inteligência e tenho raciocínio. E as pessoas que dizem isso, com certeza não sabem o que é o ascendente. O ascendente é o signo que estava a ascender no dia e na hora em que nós nascemos. O que é isto? Era o signo que estava na linha do horizonte, a ascender ao céu, na hora do nascimento. O ascendente está sempre na nossa casa 1. Isto não muda. Isto não muda. O nosso ascendente vai estar sempre na casa 1. Do nosso mapa astral. É o signo que abre o mapa astral. O que é que a casa 1 no mapa astral trabalha? Isto é para vocês perceberem porque é que eu estou a dizer isto. Porque é que eu tenho esta convicção? Porque nós temos que estudar e depois temos que raciocinar, ter raciocínio lógico. O que é que a casa 1 define, por exemplo, a nossa aparência física? Como é que nós vamos ser? Por exemplo.
Mais, como é que nós nos projetamos e nos expressamos para o mundo? O nosso ascendente é a nossa carta de entrada. O cartão de entrada é a nossa apresentação. O que é que isto quer dizer? É como nós nos apresentamos ser aos olhos dos outros. Não significa que eu seja como me apresento ou como os outros me veem. Numa primeira abordagem, as pessoas acham, é muito queridinha, porquê? Porque elas estão a ver a energia de uma pisciana, uma mulher de peixe. Mas eu não sou de peixe, eu sou uma aquariana, sou o contrário, fria, gelada e não gosto que ninguém me venha chatear. E eu fui sempre assim e continuo assim, aliás, sempre com tendência a piorar. Estão a compreender? Estou a dizer isto para explicar porque é que eu não acredito nessa teoria de que a partir dos 35 anos o que manda é o ascendente. Eu não acredito nada disso. Mas não necessariamente somos como os outros nos veem. Tanto que depois comigo acontece isto, quando as pessoas me veem como eu sou, tem um choque. Sou curta e grossa. As pessoas com o Sol e o Ascendente no mesmo signo têm uma particularidade, não têm filtros. Mostram-se exatamente como são. Normalmente, todas as pessoas que eu conheci com Sol e Ascendente no mesmo signo são pessoas arrogantes, que não medem as palavras. E ser sincero não tem que ser desbocado. Você não conquista as coisas, não é porque tem falta de conhecimento. É porque lhe falta outra coisa. Disciplina. Esta aqui é a propósito de uma pergunta de uma pessoa que mandou uma mensagem para o Facebook. E perguntou-me assim, Adriana, porquê é que eu luto e eu nunca consigo chegar ao fim daquilo que são os meus objetivos? Isto é para si. Perguntem disciplina. Nós, para conseguirmos aquilo que queremos, não temos que entrar num ringue de boxe e temos que esmurrar o adversário até ele cair, ficar KO. Temos que ter disciplina. O que é disciplina? É fazer sempre a mesma coisa, mesmo que não tenhamos vontade. Dou um exemplo, os banhos energéticos. Todas as pessoas que entram no grupo, o tratamento é igual para todas. Banhos de anil, banhos energéticos, cristais, estudar, ler, igual para toda a gente. Porquê que a maioria não consegue? E algumas conseguem. Todas as pessoas que, Adriana, eu quero trabalhar isto em mim, isto. Então vamos trabalhar um ciclo, 365 dias, um ano. Mas vais fazer tudo direitinho. Faço. Não fazem nada. Até podem dizer que fazem, mas eu sei que não fazem. Mas isso é o problema delas, das pessoas. Cada um engana-se a si. As que conseguem, fazem tudo certinho. A maioria faz um banho a primeira semana, faz um banho a segunda. Mas está frio, mas tenho que ferver a água, mas tenho que dar trabalho, mas tenho não sei o quê. Ao fim do mês, já não fazem nada. Mas as que vencem se fazem direitinho, certinho. Todas as pessoas neste grupo, no círculo de membros que venceu, faz as coisas com disciplina. Apeteça ou não apeteça. Adriana, hoje não vou ler porque estou chateada. Porque é nessas horas que deve ler. Que é para não ter tempo a pensar em bosta. Você diz que vai emagrecer. Vê um pacotinho de batatas fritas, o pacote de batatas fritas vence de si. Não resiste ao pacote de batata frita. Se vocês perdem para batata frita, no vosso dia-a-dia, na vossa vida, para quem é que vocês empatam? Perdem sempre. Se vocês não têm controle, eu quero emagrecer e sabem que não podem comer batata frita, vem um pacote de batata frita e comem, em nada na vossa vida vocês vão conseguir vencer. Nada. Não têm disciplina. Quem está insatisfeito com o seu corpo? Das que estão insatisfeitas com o seu corpo, quem é que sabe deixar o corpo esbelto? Fácil. Controle na alimentação e exercício físico.
Você já sabe o que é que tem que fazer. O sucesso não está no campo do saber, está no campo de fazer isto em tudo na vida. Quer para emagrecer, quer para... Tem de ser feito. Tem de ser feito. Eu há 2 anos atrás fui, eu, a Susana e a Maria Amélia, fomos para a Bacalhoa, ao Bodeia. E tirámos imensas fotos, como devem imaginar. Eu quando vi as fotos, olhei para as fotos e disse assim, pareço um bisonte. Estava com 96 quilos. Eu nunca tive tão gorda na minha vida. Tão horrorosa. Tão... E foi preciso eu ver as fotos para dizer assim, não, eu não quero isto para mim. Disse, não, a partir de hoje vou entrar aqui num processo de... E ainda tive ali, por causa da pandemia, os ginásios fecharam, ainda tive ali que fazer exercício em casa, mas passado um ano fui à Bacalhoa, foi o ano passado, no verão, fui à Bacalhoa e com 76. Porque é que eu consegui, os outros não conseguem, porque eu tenho disciplina. Aliás, foi a coisa, eu acho que foi a coisa mais importante, mais interessante que eu aprendi. E quem me ensinou isto é uma pessoa que eu nem tenho convivência com essa pessoa neste momento, mas é uma pessoa que eu admiro. Admiro no sentido de não quero essa pessoa perto da minha vida, mas foi essa pessoa que conseguiu tocar em qualquer coisa aqui no meu cérebro, porque ela disse-me assim, nós para conseguirmos vencer na vida temos de repetir. 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 Eu sou aquariana, número energético 1. Isso para mim é horrível. É horrível fazer sempre a mesma coisa, monotonia. Então eu tive que me lapidar muito, muito, muito. E eu já tinha ouvido isso, formações que fiz muitas de vezes, mas nunca ninguém conseguiu tocar aqui dentro como ela conseguiu. Ela disse, o sucesso para vencer, mas ela não faz, atenção. Mas ela sabia qual era a fórmula. O sucesso para vencer é a repetição. Fazer todos os dias a mesma coisa. Aquilo entrou-me assim de uma forma tão... Opá, foi como um raio que me atingiu. Compreendem? É por isso que essa pessoa entrou na minha vida por um curto período de tempo, eu falo sempre nela, muito pequenina, até ela é bem conhecida no YouTube. Bem, um período pequeníssimo, curtíssimo de tempo, e a vida é assim. A vida, as pessoas acham que conheceram, têm aquela amiga, aquele amigo e tem que ficar para sempre na vida. Não tem. Nós vamos entrando na vida uns dos outros para crescermos uns com os outros. E ninguém cresce com o amor, todos crescemos com a dor. Portanto, essas pessoas normalmente fazem alguma coisa que nos ofende ou que nos chateia. Conseguem compreender o que é que eu estou a dizer, meninas? Portanto, aceitem tudo que a vida vos dá. Todas as pessoas que eu não gosto, todas as situações más da minha vida, foram todas elas que me fizeram chegar onde eu estou hoje. A vida que eu sempre quis. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Que eu disse, com 19 anos, disse assim para mim. E engraçado que aqui há uns tempos recebi, há 2 anos, a visita de uma pessoa que eu conheço que está no Luxemburgo. E ela disse-me assim, engraçado, eu desde que tu eras jovem, que ainda nem tinhas filhos, que eu te ouvia dizer que tu ias ter a vida que tens hoje. E ela lembrou-se. Foi aos 40? Não. Foi aos 44. Não, 42. Ainda fui a tempo. Não liga para as opiniões de... sabem qual é uma das principais características das mulheres poderosas? Se vocês não tiverem estas qualidades, não vale a pena dizerem que são poderosas, porque não são. Uma mulher poderosa não é uma mulher guerreira. Um guerreiro passa a vida a lutar, não desfruta. Nós temos que ser mulheres vitoriosas, não é mulheres guerreiras, porque senão andamos sempre na luta. Sempre na luta. Saímos de um problema para entrar noutro. Isto é uma das coisas que eu leio por aí e que me faz assim uma confusão imensa. Porque isto é só saber interpretar português.
Um guerreiro nasceu para lutar, para se ferir, para o ferirem, para ele ferir os outros. Alguém que é vitorioso é alguém que luta, mas tem uma vitória, tem um tempo de degustação daquele sacrifício. Pelo menos no meu entender. A mulher poderosa nunca liga para a opinião dos outros. É para o lado que ela dorme melhor à noite. O que você pensa, deixa de pensar, se ela fez bem feito, se ela fez mal feito. Ela sabe que é incrível, que é linda, que é maravilhosa, mesmo quando acorda de manhã sem maquilhagem. A mulher poderosa nunca deixa de trabalhar. Nunca deixa de correr atrás dos propósitos delas. Porquê? Porque ela não depende de ninguém. Do marido, do pai, da mãe, do não sei o quê. Quando ela quer fazer alguma coisa, ela simplesmente vai e faz. Compra com o suor do trabalho dela. Não está à espera que ninguém lhe dê nada. Se você é uma destas pessoas que, se não tiver estas características, não adianta andarem a publicar no Facebook, eu sou poderosa, eu sou não sei o quê. Não é nada. Nada. E isso, para as outras pessoas, não interessa para nada. Vocês só se estão a enganar a vocês próprias. Isso é que se chama dar tiros nos pés. Porque não têm uma visão coerente daquilo que valem. Vocês analisem, se vocês estão, se a vossa vida é luta, 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 sai de uma, tem outra. Eu já vivi assim, atenção, e eu achava que estava no caminho certo. Isso aqui ainda é o pior. Sai de uma, sai outra, um problema, outro, outro. Se vocês não têm um minuto de paz para respirar, vocês não estão no caminho certo. Uma mulher não tem que ser guerreira, tem que ser vitoriosa. E as guerras não se ganham com luta, é com estratégia. Metam isso na vossa cabeça. E se querem aprender com o maior estratega que já pisou esta terra, que é o Winston Churchill, toca a ler os livros dele e que falam dele. Nós temos de ser estratégicos, ser estrategas, ter uma estratégia de ação. O guerreiro não, anda com a espada e olha, quem vier ele vai arrumando. Compreendem? E quando chegam, quando chegam a quem realmente deviam de eliminar e fatiá-lo todas as fatias, não tem forças, porque já gastou a força toda no caminho a arrumar a porcariazita que não prestava para nada. Como é que vocês aprendem estas coisas? Lendo, estudando. Vocês não estudam, vocês não leem, vocês não pegam num livro. Vocês não pegam num livro. Não adianta estar a entupir-vos de livro, vocês não pegam num livro. Ela simplesmente não aceita qualquer coisa na vida dela. Todas as pessoas que você não gosta, mesmo aquelas que gostam de si, de nós, elas não gostam nada de nós. É só aparência. Porquê que eu digo isto? Todas as pessoas que eu não gosto também não gostam de mim. Mesmo que deem a impressão de que gostam. É tudo fingimento. São muito boas a fingir. Porquê? Não tem como uma pessoa gostar de mim se a energia que eu emano para cima dela é uma energia de não gostar. Não tem. Não tem. A energia que eu emito em relação a ela é aquilo que ela emite em relação a mim. Uma frequência de uma frequência se retroalimenta. Que é isto? Da outra. Então, não há como eu gostar de alguém se esse alguém não gosta de mim. E o problema dos relacionamentos reside exatamente aqui. Quando dizem que os opostos se atraem, isso é mentira. Senão a história das almas gêmeas é uma grande treta. Uma alma gêmea é alguém igual a si. Se o esplendor da sua vida, o ápice da vida é quando nós encontramos a metade da nossa célula, que é igual a nós, como é que eu posso dizer que gosto daquela pessoa porque ela é o oposto de mim e atrai-me? Impossível. Até porque a alma gêmea não é... Viver como alma gêmea é um terror.
Imaginem o que é vocês não terem equilíbrio financeiro, não saberem governar o dinheiro. Há pessoas que são assim, eu já fui. Fiz muita formação para aprender isto. Para aprender a... Porque eu também, uma das minhas missões de vida é para aprender a lidar com o dinheiro. Mas, sigamos. Mas já aprendi. Depois de velha, mas aprendi. A alma gêmea, todos os defeitos que vocês têm, aquela pessoa também tem. É você lidar com o seu pior eu. Agora, se vocês me falarem numa chama gêmea, aí é aquele tipo de pessoas que, imaginem, estão casadas 40 anos, uma morre passado 2 dias ou 4, ou 3 ou 4 morre a outra. Porque uma não consegue viver sem a outra. Mas isso é assunto para outro dia. Vou-vos dar um exemplo. Você é uma pessoa extrovertida. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida. Vou dar o meu exemplo porque eu sou. Falo com toda a gente. Embora tenha o meu canto e tenha uma parte, assim, um murozinho que ninguém passa de lá para cá. Mas eu sou extrovertida, social, falo com toda a gente. Não tenho problemas em iniciar uma conversa e falo com todo tipo de gente. Encontro outra pessoa, que é aquela pessoa que gosta de estar no canto dela, quietinha. Começámos a namorar. Iniciamos um relacionamento. O que é que a pessoa que é quietinha vai... Qual é o medo da pessoa? De ser traída. Porque eu falo, converso com toda a gente e ele não consegue. É um inferno. Vai ser um inferno viver com uma pessoa assim. Onde é que está a semelhança entre os dois? Do que é que ele sofre? Do mesmo que eu? Não. Eu se calhar acho que ele é um bicho do mato. Que não fala para ninguém. Ele vai ter medo de ser traído. Isto é um exemplo. Os dois ficam o quê? De costas um para o outro. Não tem pontos de concordância. E vai chegar a uma altura que aquilo que aquela pessoa mais admirava na outra, aquilo que aquela pessoa mais admirava em mim, que eu conversar, ser extrovertida, ter assunto, não é? Vai ser o ponto de todas as discussões. Porque vai achar que eu falo demais, que eu devia estar calada, que eu não devia de falar com estranhos. Acha que vai dar certo? Não. Portanto, muito cuidado com quem é que vocês escolhem se querem ter um relacionamento, não é? Os opostos não se atraem. Microcosmicamente falando, semelhante é igual a semelhante. Em quê? Na energia. Você tem que procurar uma pessoa que tenha a mesma energia que você. Não é uma energia oposta. Você é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que gosta de ler. Sabem quando é que uma das vezes que eu decidi que tinha que pedir o divórcio ao meu primeiro marido? Por duas coisas. A primeira foi quando nasceu a minha filha e ele nunca queria levar a minha filha para casa. A minha filha ficava sempre em casa dos meus pais. A primeira, disse, tenho que pôr este gajo para correr. A minha filha, eu estive casada há 8 anos. Separei-me, a minha filha tinha 1. E a segunda vez foi quando eu estava a ler um livro e ele me diz assim, mulher casada não lê livros. E eu cá para mim, já foste com os porcos. E foi. Vocês acham que ele tinha uma energia igual à minha? Não, não, e hoje até olho para trás como é que eu casei com aquele homem. É que eu até já me esqueci. Se vocês me perguntarem em que dia eu me casei, eu não sei. Porquê? Porque não tinha o conhecimento que tenho hoje, porque senão eu nunca casaria com ele. Estão a compreender? Refaça a sua vida. Renove a sua vida. Retire coisas velhas e coisas improdutivas. Coisas e pessoas tóxicas. Tudo aquilo que lhe faz mal. Ai, mas o que me chateia agora é a minha mãe, é o meu pai, é o Espírito Santo. Opa, andor. Família é quem vive dentro da sua casa. O resto é parente. Filhos, não vive na sua casa. A família dele é a mulher e os filhos. Ou a mulher. Nós somos parentes. Retire tudo aquilo que traz peso para a sua vida. Comece a mudar tudo, porque só você pode cuidar da sua vida. Se você ainda arca com as consequências sozinha disso, comece a renovar a sua vida, hoje, agora. O que é que me faz, o que é que me pesa, o que é que me chateia? Ruma para o lado.
Vocês vão deixar de amar as pessoas? Não, mas há pessoas que nós guardamos no coração, mas não podemos tê-las na nossa vida, porque senão a nossa vida vai pelo ralo. E se você já pensou nisto, se você já começou a refletir nisto que eu acabei de falar, você já começou a mudar a sua vida, mesmo inconscientemente. Pense, enquanto dormimos, como é que nós colocamos as mãos? Eu sou assim, sempre dormi assim, na almofada, sempre, 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 desde que eu me lembro que sou gente. E é como eu durmo melhor, de lado, assim. Que quando andava grávida odiava, porque não podia dormir assim, porque não podia estar com a barriga assim mais para baixo. Mas, estou a falar nisto porque me lembro. É das coisas que mais me... Eu não... Há pessoas... eu amei andar grávida. Eu odiei. Odiei. Enquanto dormimos, colocamos as mãos nas partes do nosso corpo que precisam de ser curadas. E cada parte do nosso corpo está relacionada com alguma energia. Quando metemos as mãos acima da cabeça, precisamos de nos conectar espiritualmente. Precisamos de ir atrás do conhecimento espiritual. Quase todos temos um dom. Não há ninguém melhor que ninguém, mas uns têm uns mais aflorados do que os outros. Alguns porque ainda não estão preparados para lidar com eles e têm que viver mais umas vivências na Terra e umas encarnações para aprender a lidar, e outros porque têm medo, não querem lidar, e outros porque não sabem lidar. E depois tem aqueles que têm isso aflorado neles. Quando nós dormimos com a mão assim, acima da cabeça, significa que nós precisamos de nos conectar com a espiritualidade, fazer formação, ir atrás de saber de respostas. Imaginem que nós pomos a mão em cima do peito. Significa que nós temos dores aqui guardadas, coisas que ainda nos machucam muito. Entre as pernas, significa que temos medo. No ombro, um ombro, significa falta de energia e extremo cansaço. É um alerta para abrandar o ritmo. Por debaixo da almofada, significa... Nós pomos assim a mão debaixo da almofada, significa que temos emoções escondidas. No estômago, significa raiva. Abraçarmos-nos assim, dormimos, significa falta de carinho e falta de apoio das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós pomos as mãos assim, uma ou as duas, entre a nossa face e a almofada, significa que a fase em que nós nos encontramos na vida é uma fase de harmonia, tranquilidade e paz. Mas todas as pessoas que adquirem cancro, se a Nazaré deixa já aqui um comentário, ela tem uma dívida, uma penalidade no mundo espiritual. Todas. Se alguém de Famed que me ouvir vai já aqui chatear-me, eu bloqueio logo. Quem não gostar do meu conteúdo, tem aí uma partezinha que você faz assim e aquilo só para cima e eu desapareço-lhe da vista. E se não me quiser ver, bloqueie, ótimo. Isto aqui não é para 1 milhão de pessoas visualizarem, é para o meu grupo, o meu círculo de membros aprender. Porque são pessoas que têm a mesma forma de pensar que eu. Portanto, é só quem eu atraio. Aqui, os opostos aqui que não venham para aqui chatear. Existe um argumento, algo muito pesado espiritualmente contra nós, quando adquirimos câncer. Porquê? Porque se eu tenho um problema consigo, se eu discuto, esse problema vai... como é que eu hei de explicar? Vai refletir-se no nosso corpo. Por isso é que devem pensar muitas vezes, se estarem a chatear-se com aquela pessoa, com aquela situação, se vale a pena é que podem desenvolver um câncer. Se vale a pena o esforço. Se vale a pena sequer perder tempo. Ou se o melhor não é ignorar e fazer da conta que aquela pessoa é invisível. Porque é assim que eu faço. O que é o câncer? Estou a falar na visão espiritual. O câncer é uma célula anarquista que se rebela contra o próprio corpo. E mais à frente numa aula vamos falar nisto. E porquê é que isto acontece? A melhor fase da vida de uma pessoa é a fase onde a pessoa está apaixonada, sabiam? É a fase onde tudo, por exemplo, eu dou-vos o exemplo, tudo que eu tenho hoje,
o meu alojamento, a minha biblioteca, a livraria, tudo o que eu tenho hoje foram decisões que eu tomei numa fase da minha vida, acho que foi a única fase da minha vida em que estive verdadeiramente apaixonada. E decidi, eu com outra pessoa, fazer o que eu tenho hoje. Nós separámos-nos, mas eu continuei com os meus objetivos. Onde analisar aquelas coisas que vocês fizeram assim, de que mais se orgulham, quando é que vocês decidiram que as iam fazer? É a melhor fase da vida de um ser humano. Se for correspondido, então, essa pessoa cria coisas fantásticas. Fantásticas. A pessoa, quando está apaixonada e tem essa paixão correspondida, ela é feliz de uma maneira que não existe outra fase melhor na vida a nível de crescimento, tanto pessoal, emocional, financeiro, profissional. 4 palavras proibidas no mundo espiritual e que nunca devemos repetir, muito menos dentro da nossa casa. A palavra danado. Condenado ao inferno, é o que significa esta palavra. É como lançar uma maldição, em especial quando se refere a uma criança. Esta criança é danada, esta criança é maldito, atrai pragas e maldições para a vida da pessoa. Desgraça atrai escuridão na nossa vida e tudo é errado. Miserável, miséria na vida financeira e todas as portas se fecham. Se vocês percebem que portanto, nós podemos amaldiçoar as pessoas quem dizemos que mais amamos. Cuidado com o que dizemos. Se vocês percebem que a energia da vossa casa está densa, agora vou-vos ensinar aqui uma mesinha. Isto funciona. Eu vou-vos ensinar a devolver essa energia. Porque quando a energia da nossa casa está densa, quase sempre foi enviada por alguém. Não significa que a energia da nossa casa está densa porque nós estamos na escuridão. Nada disso. A nossa luz está a ofuscar tanto alguém que se dá ao trabalho de perder um bocado de tempo e gastar dinheiro. Numa terça-feira, que pode ser ou de lua minguante ou de lua cheia, vocês vão pegar numa vela branca e vão untá-la com azeite de oliva, ou olíbano, ou uma ou outra. Onde é que vocês compram isto? Em lojas esotéricas. Prontos, nem todas vendem, mas vocês compram em lojas esotéricas. Depois, vão pegar em grãos de pimenta e com um moedor vão moer a pimenta em cima da vela, por cima do óleo, e vão untar toda a vela, primeiro com o azeite e depois cobri-la com a pimenta. Vão acender... depois o que é que vão fazer? Isso até podem fazer antes. Escrevem na vela... maldição feita, desfeita. Escrevem com uma agulha ou com um palito, que vocês acharem. Depois de untarem com o azeite e com a pimenta, vão acender a vela. Deixam-na arder até ao fim, dentro da vossa casa. A vela é branca, deixam-na arder até ao fim e mal acaba de arder. Os restinhos vocês vão pôr num lixo, num saco preto e põem fora da vossa casa. O sucesso é felicidade? Não. O sucesso não é felicidade. A felicidade é feita de pequenos gestos. Às vezes temos mais felicidade a comer uma bolacha que gostamos muito do que no sucesso profissional. Dizem que a passagem do tempo cura todas as feridas, mas quanto maior é a perda, mais fundo é o corte e mais difícil é o processo de ficar novamente bem, de se curar novamente. A dor pode passar, mas as cicatrizes servem como lembrete do nosso sofrimento e deixam-nos decididos a não permitir que situações como aquelas voltem a acontecer. E muitas das vezes fechamos as portas a situações e a pessoas por estarmos a vivenciar e a julgar mediante algo que nós vivemos no passado. Sinais espirituais que nós nunca devemos de ignorar. Sentir cheiro de vela quando não há velas por perto a queimar. Mais arrepios aqui atrás, na nuca. Mais quando vemos caída uma pena preta. Sonhos que parecem ter um significado. É como se nós
percebêssemos que aquilo quer nos dizer algo, que aqui normalmente nem são os sonhos, são as projeções astrais. Eu pus aqui os sonhos que é para toda a gente entender. Antes de tomar qualquer atitude, devemos de parar e pensar. A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer o que é que nos está a chatear. Uma pessoa, eu chatei-me com alguém, ou fico diferente com alguém. O que é que eu devo perceber? O que é que me está a chatear naquela pessoa para eu ter esta atitude? Porque não podemos lutar contra tudo. Portanto, temos que identificar os pontos em que podemos lutar. Uma vez que você reconhece o que a chateia, deve de aceitar que aquilo está a chatear. Porque enquanto você não aceitar que aquilo está a chatear, vai menosprezar e não vai ligar nenhuma. Porque às vezes é algo que tem a ver com nós e não com o outro. Tem a ver com nós, conosco, não com o outro. E se isso está a chatear, que valor é que isso tem para nós? Investigar, porque eu quero ser assim. E no fim, não se identificar. Temos de entender que nós não somos assim, que nós estamos assim. Eu não sou uma pessoa chata, eu estou chata. Porque estou no inferno astral. Isto é para a Maria Amélia. E estou chata para toda a gente. Para a Maria Amélia não. Para a Irene. Até me engano. Imagine. Isso vale também, por exemplo, quem tem excesso de peso. Eu não estou gorda. Eu não sou gorda. Eu estou gorda. Como eu, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu não sou gorda, eu não era gorda, eu estava. Tanto que, passado 1 ano, voltei para o peso. Já tinha o mesmo peso, que o meu peso ideal. Estão a compreender? Vou-vos dando assim exemplos que é para vocês perceberem. E eu sou chata. Não, você está chata. Eu sou doente. Não, você não é doente. Porque nós não viemos à Terra para ser doentes. Nós estamos doentes. Compreendem? E a qualquer momento eu posso iniciar um processo para mudar isso. Porque é que normalmente quando as pessoas ficam doentes a tendência é sempre a agravar? Por causa disto. Porque a pessoa vê-se como uma doença, mas a pessoa não é uma doença, a pessoa tem uma doença. E a partir do momento em que eu digo eu sou doente, eu estou a afirmar para mim própria que até ao final dos meus dias eu vou padecer daquilo. É por isso que é tão difícil as pessoas curarem-se do cancro. Porque a partir do momento que recebem um diagnóstico é como se o mundo desabasse na cabeça delas. E para elas, aquilo é a condição delas até ao fim. E não é. É uma fase. E o processo não é uma obrigação de sucesso. O processo é a tentativa para você sair desse estado. Eu tenho cancro, eu vou iniciar um processo para sair deste estado em que me encontro. Vou conseguir? Não sei, mas eu vou fazer por isso. Só consegui se no final eu me curar da doença? Não. A partir do momento em que você luta e que consegue energia suficiente para ter força para os tratamentos, para tudo aquilo que envolve, que há muitos que não têm, a partir do momento você já venceu. O sucesso é um exercício. O sucesso não acontece. O sucesso é um exercício. Tem de ser feito todos os dias. A única coisa que me vai fazer falhar é eu não reconhecer o sucesso que eu tenho. Se eu não reconhecer o sucesso que eu tenho, eu estou a fazer... Por exemplo, eu vejo uma pessoa que está a fazer tratamento do câncer. Cada dia que essa pessoa se mantém viva, venceu. Teve sucesso. Quem fala do câncer fala de outras doenças graves, que são difíceis de ultrapassar. Compreendido? Percebido? Vamos ficar por aqui. Agora vou pôr aqui publicar aqui, que ainda vai demorar um bocadinho, mas ainda hoje vocês recebem, eu partilho no grupo. Beijinhos no coração, amanhã cá nos encontramos. Beijos.